Ah, Bom dia, pessoal, terceirão, beleza com vocês? Hoje vamos falar da nossa aula 17 e 18, vamos falar de função afim e função constante. Vamos começar pela função constante, tá? O que vem a ser uma função constante? Então, seja f uma função de R em R, domínio reais contra domínio reais, vamos definir a função constante como sendo f de x igual a k. O que é esse k, Kiko? Esse k é um número qualquer real, beleza? Então, se você tem lá, por exemplo, f de x igual a 2, tá? Significa que para qualquer valor de x, f de 1, f de 2, f de 3, o resultado sempre vai ser 2. E isso vai implicar uma coisa bem importante, o comportamento gráfico dessa função. O comportamento gráfico dessa função vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas, como no exemplo aqui, ó. Então, e vai passar exatamente pelo 2, nesse caso da função f de x igual a 2, ok? Então passa pelo 2 e ela vai ser paralela ao eixo das abscissas. Função constante não tem muito o que falar. Apareceu f de x igual a um determinado número, você sabe que isso trata-se de uma função constante. Belezinha? Ok. Então vamos lá, então, da ideia inicial, a função do primeiro grau. Então vamos começar com esse exemplozinho assim, ó. Imagine uma seguinte situação. Por exemplo, uma corrida de táxi em que vai ser cobrada uma taxa fixa de R$3 mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Olha só uma das aplicações aí que vai aparecer. Então vamos pensar da seguinte forma. Eu vou fazer duas perguntas para vocês. Se um passageiro percorrer 10 km no táxi, qual que vai ser o valor a pagar? E se ele percorrer 15? Então, nós também... Será que existe uma fórmula que relaciona quanto ele vai pagar com quanto ele vai andar? Sim ou não? Bom, vamos perceber isso daí através de uma tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês uma tabela aqui que relaciona a distância com o valor a ser pago daquelas perguntas que eu acabei de fazer para vocês com a situação do táxi. Então imagine a seguinte situação, quando a distância é zero, nós temos o valor que ele vai pagar apenas a bandeirada. Se eu for aumentando a distância, obviamente o valor vai se aumentando, só que agora eu tenho 2,50 por quilômetro da rodada, então vai ficar 2,50 mais 3, 5,50. Se ele andasse 2, teríamos 2 vezes 2,50 mais 3, totalizando 8. E assim sucessivamente, 3 mais 2,50 vezes 3, 10,50. Se fosse 10 vezes 2,50 mais 3, e assim sucessivamente. Então, relacionando, se eu chamar y o valor a ser pago e x a distância, nós podemos modelar essa relação. É uma relação entre duas variáveis, né, em que o y depende do x. Y é a nossa variável dependente, beleza? E x é a nossa variável livre aí. Então, ok? Se fosse fazer um modelinho matemático, teríamos que y seria igual a 3 mais 2,5x. Isso daí é uma lei de formação de uma função do primeiro grau, que é o que nós vamos falar hoje, nosso tema da nossa aula. Tudo bem? Bom, antes da gente falar da função afim ou função do primeiro grau, vamos falar aqui de com uma relação a funções quando elas são crescentes ou decrescentes. Então vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tenho dois valores de x, um x1 menor do que um x2, e eu olho o y ou o f de x1 e o f de x2 e comparo. Se o f do primeiro valor do x1 for menor que o f do x2, tá? Então essa função ela vai ser crescente. Percebe que o gráfico está aumentando conforme aumenta os valores de x. E uma função ela vai ser decrescente quando você pega um x1 menor do que um x2, só que o f de x1, ou seja, o y relacionado a ele, é maior que o y2, ou seja, que o f de x2. Então você percebe que esse gráfico está descendo, ele está diminuindo seus valores conforme aumenta o x. Então essa é a diferença entre função crescente e função decrescente. Agora vamos falar da função afim ou função do primeiro grau, tá? Primeira coisa que você tem que saber é em relação à sua lei de formação. Qual que é a lei de formação de uma função do primeiro grau? Sempre vai ter o comportamento f de x igual a ax mais b, certo? Obviamente com o a diferente de zero. Esse A e esse B eles vão receber nomezinhos bem importantes, tá? O A que está na frente do X nós vamos chamar ele de coeficiente angular. E o B nós vamos chamar ele de coeficiente linear. Ele tem significados importantes aí nessa função, beleza? Então A coeficiente angular e B coeficiente linear. Não esqueça disso, tá ok? Bom, gráfico. Quando a gente fala de uma função, todas as funções que nós vamos falar a partir de agora, você vai ter que saber reconhecer
qual é a sua lei de formação a partir do comportamento gráfico. Ou se eu te der uma lei de formação de uma função, você tem que entender qual que é o comportamento gráfico dela, ok? Vice-versa. Uma função do primeiro grau, ela vai ter o comportamento de uma reta, certo? E essa reta ela vai poder ser crescente ou decrescente, vai depender do nosso coeficiente angular, beleza? Então olha só como é que é o comportamento de uma função crescente. E o que eu posso tirar de informação desse gráfico também. Então assim, ó, eu peguei aqui uma função crescente, o ponto onde corta o eixo das ordenadas, o eixo y, tá? É o bzinho da função. Essa situação ela vai ser crescente quando o a for positivo. O a é aquele nosso coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, você já sabe que essa função ela vai ser crescente. Se for negativo, obviamente decrescente, tá? Tá vendo esse pontinho onde corta o eixo das abscissas aqui? Aqui é o que a gente chama de zero da função ou a raiz da função do primeiro grau. Belezinha? Ok. Então, a mesma ideia para uma função decrescente, porém, ela vai descendo e você tem aí o mesmo comportamento de uma reta, porém, o a é negativo, ou seja, o coeficiente angular é negativo e essa reta vai decrescer. Aonde corta o eixo das abscissas aqui, o eixo x, a abscissa, né? Nós temos o que a gente chama de zero da função, ou também raiz da função, belezinha? Bom, olha só, vamos falar do coeficiente angular ou taxa de variação. Essa taxa, ela mede de maneira informal a rapidez com que essa função varia, tá? A rapidez, conforme maior o coeficiente angular, mais rápido, ou seja, maior a sua variação, ok? Então, olha só, o coeficiente angular nós vamos definir como sendo a tangente do ângulo de inclinação dessa reta com o eixo das abscissas. Então perceba que eu coloquei aqui, ó, imagina uma reta com um ponto A e um ponto B, conhecidos. E o ângulo de inclinação dessa reta aqui, ó, é alfa. Obviamente esse ângulo, nesse triângulo que eu fiz aqui, também vai ser alfa. Então, se a definição de coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, nós temos que lembrar lá da trigonometria. O que vem a ser a tangente, galera? Cateto oposto sobre cateto adjacente. É coca. Então, o que vem a ser o cateto oposto aqui? É a diferença entre YA menos YB. E o que vem a ser o cateto adjacente? O XB, o XA menos o XB. Então, nós vamos dizer assim, ó, essa distância YA menos YB, essa distância XA menos XB, vai dividir um pelo outro. Então, a definição aqui da tangente ou do coeficiente angular basta jogar nessa relação. Você consegue achar o A ou o coeficiente angular da função. Beleza? Então, não esqueça. O Azinho é a tangente do ângulo de inclinação e o nome dele é coeficiente angular da função, ok? E o B, o que é mesmo? É onde corta o eixo das ordenadas, beleza? Show? Bom, agora vamos a um exemplo, tá? Seja f uma função afim de R em R, tal que A é 1 e 2, B é 3 e 5, e esses dois pontos, tal que A e B passem pelo gráfico dessa função. Perceba que ele falou função afim. Determine a lei de formação dessa função. Então vamos lá, resolução? Beleza? Então o que ele disse para nós lá no exercício número 1? Ele falou assim, sabe-se que eu tenho um ponto A e um ponto B, de tal forma que esses pontos passem pela função que seja afim. Quando o cara falou que a função é afim, você tem que relacionar a lei de formação dela. E a lei de formação é y igual a x mais b. Tudo bem? Então, olha, qual que é o teu objetivo nesse tipo de exercício? Descobrir a fórmula que representa a função desse gráfico aí. Então, você tem que descobrir qual é o a e qual é o b. Ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear da função. Tá? E para isso você tem dois pontos. Então, você tem duas ou três maneiras de resolver sempre o exercício. Bom, se a gente for aplicar o que eu passei para vocês, descobrir quem é o A primeiro, fica fácil. Depois é só substituir qualquer um dos pontos na função. Então, você pode fazer assim, ó, primeiro modo. Primeira maneira é descobrir o coeficiente angular, aplicando ΔY divididos por ΔX. Se você fizer isso, nós vamos ter o seguinte, A é igual. Y pode começar pelo A ou pelo B, tanto faz, aqui é a ordem na verdade. Se eu começar pelo A, vai ser assim, ó, 2YA menos o YB. 2 menos 5 divididos, só que daí aqui embaixo eu vou ter que colocar x do A menos o x do B. Então nós vamos ter 2 menos 5 menos 3.
1 menos 3, menos 2, ou seja, 3 meios. Esse é o nosso A. A sua função estaria escrita nesse momento assim, ó, 3x sobre 2 mais o B. Faltaria a gente descobrir o valor do B. Como que eu vou descobrir o valor do B, Kiko? Então eu posso agora escolher qualquer um dos dois pontos aqui e substituir na função. Você pode jogar ou o ponto A ou o ponto B, vai descobrir o mesmo valor do B, porque esse coeficiente angular está relacionando os dois pontos ao mesmo tempo, então não tem erro. Se você jogar o ponto A, por exemplo, o A, o Y vale 2, então eu vou trocar o Y por 2 e vai ficar assim, ó, 3 vezes o X vale 1. 3 vezes 1 sobre 2 mais B. Então vai ficar 2 é igual a 3 meios mais B. Só isolar o B aqui, daí nós vamos ter o seguinte, 2 menos 3 sobre 2. Tira o IMC aqui, entre 1 e 2 é 2, obviamente. Ou faz direitinho, 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. 1 sobre 2, esse é o valor do B. Então, assim que você descobrir o B, você vem aqui e termina a função escrevendo a sua lei de formação, que vai ser 3x sobre 2, mais o B, que é 1 sobre 2. Então, essa é a fórmula da função que passa pelos pontos A e B, o A sendo 1 e 2 e o B 3 e 5. Essa é a nossa primeira maneira de resolver o exercício. Eu disse para você que eu posso resolver de um outro modo. Qual seria o outro modo? O outro modo seria o seguinte, galera, montar um sisteminha de equação e resolver por adição. Olha só, toda vez que você tem dois pontos conhecidos da função, você vai lá e substitui aqui na função os dois pontos, logo de cara. Quando você faz aqui, ó, x valendo 1, y é 2, vai ficar com a seguinte equação. 2 é igual a A vezes 1 mais B. Se você substituir 3 e 5, você vai ter o seguinte, 5 no y é igual a vezes 3 mais b. Só dando uma organizadinha, você vai dizer que a mais b é igual a 2 e 3a mais b é igual a 5. E aí você pode resolver pelo método da adição, olha só que legal. Escolhe uma equação e multiplica ela por menos 1. Escolha a primeira, vamos escolher a primeira e multiplicar ela por menos 1. Como é que vai ficar aí o nosso sisteminha então? Vamos reescrever ele. Teremos o seguinte, menos A menos B igual a menos 2. Certo? A segunda equação, 3A mais B igual a 5. E agora a gente soma as equações. Menos B com mais B corta. Menos A com mais 3A dá 2A. 5 menos 2 dá 3. E você encontra o valor do A igual a 3 sobre 2, igual a gente fez anteriormente. E aí o que eu vou fazer? Substituir esse valor de A em qualquer uma das expressões, das equações. Obviamente eu vou substituir na primeira. Então vai ficar 3 sobre 2 mais B igual a 2. B igual a 2 menos 3 sobre 2, que a gente já fez anteriormente, que vai chegar a 1 sobre 4. Finalizando então a função y é igual a 3 meios de x mais 1 quarto. Então essa é a nossa lei de formação. Lembrando que o 3 sobre 2 eu chamo de coeficiente angular e o 1 sobre 2 e o 1 sobre 4 aqui. Aliás, desculpa, aqui é 1 sobre 2. Eu tinha feito anteriormente, mas falei errado. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1, 1 sobre 2. Desculpe aqui, meus filhos. Então nós teremos aqui 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, relembrando, 3 sobre 2 é o coeficiente angular e 1 sobre 2 é o coeficiente linear. Beleza? Então tá, então vamos continuar aí. Agora a gente vai voltar lá para os exercícios, tá? Vamos fazer os de classe agora, tá ok? Então agora vamos voltar a resolver os nossos exercícios de classe, tá? Peguem lá na apostila dos exercícios de sala. Vamos com o primeiro exercício lá, ele fala assim, sendo f uma função de R em R, ou seja, domínio reais contra domínio reais, esboce o gráfico e dê o conjunto imagem para cada caso da lei f de x dada a seguir. Vamos então para a letra A. Ó, nós temos aqui o comportamento de uma função afim, ou seja, do primeiro grau, menos 2x mais 4. Só de bater pronto, você olhando aqui o coeficiente angular, menos 2, você já sabe que ela vai ser uma retinha decrescente. E vai cortar o eixo das ordenadas em y igual a 4. O coeficiente linear é 4 e o coeficiente angular é menos 2, certo?
Beleza, então vamos à resolução lá na página 244, tá, do nosso exercício. Letra A. Sugestão de como fazer esse tipo de exercício de construção de gráfico, tá? Só para a gente lembrar como é que a gente fazia lá no primeiro ano do ensino médio. Então, primeiramente, a gente vai montar uma tabelinha e a gente vai chutar valores para x nessa função. Chutes, não esqueça. Se eu falo chute, é qualquer valor. Só que existem alguns valores que ajudam a construir de uma forma mais rápida. Vamos lembrar lá do conceito de geometria. Quantos pontos distintos eu preciso para definir uma única reta? 2 pontos. 2 pontos distintos passam uma única reta. Então eu preciso de 2 pontos. Se o gráfico da função do primeiro grau ela é uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Então na tabelinha a gente vai chutar 2 valores. O primeiro valor para x que eu vou chutar, obviamente, é 0. Se eu colocasse 0 aqui, ó, então o que ia acontecer? Colocando 0, substituir lá 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Então o y correspondente vai ser 4. Vai lá no plano cartesiano e marca esse pontinho. 0 e 4 está lá. Tá ok? Vamos lá chutar um outro valor. Qual outro valor que você vai chutar? Ora, dá para você fazer o caminho contrário agora. Dá para você descobrir onde corta o eixo x. Qualquer ponto onde corta o eixo x, nós chamamos de zero da função ou raiz da função. E nesse valor, o y vale 0. Então, o que eu vou fazer é o caminho contrário agora. Eu vou jogar y igual a 0, tá? E aí vamos descobrir qual que é o x correspondente. Então vai acontecer o seguinte, ó, substituindo na função y por 0, vamos descobrir o x. Fica y igual a menos 2x mais 4, ou seja, 0 igual a menos 2x mais 4. Passo o 4 para o outro lado, negativo, e o 2 vai passar dividindo, nós vamos encontrar x igual a 2. Então o par ordenado vai ser 2 e 0, certo? Qual que é o significado desse x igual a 2 mesmo? Ele é a nossa raiz da função, ou também chamado aí de zero da função. Marca esse pontinho lá no gráfico, 2 e 0. E agora que você tem 2 pontos, você vai fazer o quê? Vai traçar a reta. Traçando a retinha, vai ter essa retinha aí. Mas o exercício estava pedindo conjunto imagem. Lá na aula de introdução à função, eu mostrei através de alguns gráficos como é que eu acho a imagem da função. Você está lembrado que a imagem, até escrevi com y imagem para você lembrar, a imagem é a projeção do gráfico no eixo y. Então, se você projetar esse gráfico, olha o que vai acontecer. Projetei o gráfico no eixo y. Ele vai ser projetado de mais infinito até menos infinito. Toda essa parte verdezinha aqui, ó, é a nossa imagem. Então, se vai de mais infinito até menos infinito, como é que eu vou representar a minha imagem? Como sendo conjunto dos reais. Então, letra A do número 1, a imagem é os reais e está representada no nosso gráfico. Beleza? Vamos para a letra B? Vamos para a letra B. Antes disso, eu preciso relembrar qual que é a função da letra B, né? A função da letra B lá, ele diz o seguinte: f de x é igual a 3x menos 3 se x é menor ou igual a 2. E menos x mais 3 se x é maior do que 2. Beleza? Então, bora lá. Então é o seguinte. Vamos voltar. Isso daqui a gente já tinha feito. Enfim. Se x era menor ou igual a 2, ele pediu para a gente usar aquela função, 3x menos 3. E se o x é maior do que 2, ou seja, está à direita do 2, vamos usar a função menos x mais 3, belezinha? Tá, qual que é a ideia, professor? Então vamos lá, nós temos aqui o nosso plano cartesiano e eu preciso de 2 pontos novamente para descobrir qual que é essa reta para construir esse gráfico. Vou chutar um ponto lá na primeira função. Qual ponto chutar, prof? Ora, se ele está falando que é a esquerda ou igual a 2, menor ou igual a 2, vamos chutar o 2, vamos jogar o 2 para ver aonde que é o y que se relaciona com esse cara. Então faz lá, 3 vezes 2, 6, menos 3, 3. Ok. Marca o pontinho no plano cartesiano aqui, 2 e 3, ok? Par ordenado x2, y3. E agora eu vou chutar um outro valor. Qual outro valor que é legal de chutar? X igual a 0. Por quê, professor? Porque a conta é muito simples. Então eu vou jogar lá x igual a 0 na função, o resultado do y vai dar menos 3. Menos 3 vai lá no gráfico e marca 0 e menos 3. Beleza, estamos com os 2 pontos. E agora o que eu faço? Traço a retinha. Tracei a retinha, ok? Primeira sentença da função, está feito o gráfico. Vamos ao gráfico da segunda sentença agora. Que valores chutar, prof? Posso chutar o 2? Pode, não tem problema que ele não colocou maior ou igual aqui, mas a gente vai fazer o seguinte: se for maior que 2, lá no resultado a gente coloca uma bolinha aberta. A bolinha aberta significa exclusão do valor. Eu vou excluir ela daí do intervalo, eu vou deixar ela aberta, tá?
Se x for 2, coloca aqui menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Então eu vou marcar o pontinho lá, só que eu coloquei uma bolinha aberta, porque eu estou excluindo. Esse valor aqui não faz parte, mas eu vou usar ele como referência. A partir daqui vai surgir um gráfico. Vamos ver se crescente ou decrescente. Obviamente decrescente, né? Nosso coeficiente angular aqui é menos 1. Qual outro valor que eu vou chutar? Ora, vamos chutar um à direita de 2, pode ser o próprio 3 mesmo. Se eu chutar 3, menos 3 mais 3, o resultado vai dar 0, ok? Então, estamos com esses dois pontos. Está com os dois pontos, agora sai a retinha, ok? Lembre-se que 3 e 0 é a raiz aqui da função da segunda sentença, beleza? Ok. Temos aqui os dois gráficos. Nossa, mas deu dois gráficos diferentes. Sim, aquela função era uma função de duas sentenças. Então, ela vai gerar sentenças retas, né, no caso, conforme vai variando o intervalo. Você tem uma sentença à direita e outra à esquerda de 2, por isso que deu duas retas. Ora. E agora? Lembra que o exercício estava pedindo o quê? Imagem. Então, vamos projetar esse gráfico no eixo Y. Temos toda a projeção aqui. E aí, o que vai ficar aqui de amarelo aqui, é a nossa imagem. E você percebe que ela vem de menos infinito e chega no máximo no 3. A bolinha aqui está cheia, então o 3 faz parte. Nosso conjunto imagem, então, vai de menos infinito até 3. Perceba que eu coloquei colchetes aqui aberto em menos infinito. A gente não sabe quem é o menos infinito, então a gente nunca vai fechar o colchetes lá em menos infinito ou mais infinito. Qualquer que seja, beleza? Então, resolvemos aí a letra B. Bora lá para o próximo exercício. Olha lá, uma questãozinha do Enem, galera. De acordo com os números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, já há no país 91 celulares em cada grupo de 100 pessoas, entre as várias operadoras existentes. Uma propõe o seguinte plano aos seus clientes. Paga-se R$ 25,00 mensais para até 40 minutos. Ou seja, isso daí não é uma função constante? Até 40, você tem uma sentença. Até 40 vai ser sempre o mesmo valor. A partir dos 40 minutos, vai R$ 1,00 por minuto que exceder esse tempo estipulado. Então, o cara ficou lá 41 minutos, vai pagar 25 mais 1. 42 minutos, 25 mais 2. E assim sucessivamente. E ele está perguntando qual é o gráfico correspondente aos valores Y em reais de um cliente dessa operadora em função do tempo que ele chamou de X. Essa questão é apenas uma questão de análise gráfica. Vamos ver quais são os gráficos. Olha só. Lembre-se o seguinte. Nós tínhamos que pagar constantemente R$ 25,00 até 40 minutos. E depois o que excedia ia aumentando R$ 1,00 a cada minuto que extrapolava. Ora, é muito simples. Se a função constante, eu falei para vocês, ela é uma reta horizontal, nós ficaríamos entre a letra A, a letra C e a letra E. Mas só que é nos primeiros 40 minutos, então está muito fácil de você matar essa questão. Olha só a letra E, a partir dos 40 minutos, ela vai crescendo R$ 1,00, tá? E dá para você fazer um teste. Do 25 até o 35 dá 10 minutos, ou seja, R$10, 10 minutos, aliás, do 40 até o 50, 10 minutos, e ele vai aumentar R$10 de 25 até 35. Então, perfeito, bate exatamente com o que ele falou para nós no texto. Então, essa resposta aí vai ser a letra E, tá bom? Próximo exercício, nós temos lá uma questão da Unicamp, também é uma questão de análise gráfica, tá? O que ele falou? O gráfico a seguir exibe o lucro líquido de 3 pequenas empresas, A, B e C, nos anos de 2013 a 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar o quê? Letra A. A teve um crescimento maior que C. B. C teve um crescimento maior que B. C. B teve um crescimento igual a A. E letra D. C teve um crescimento menor do que B. Ora, para a gente ver quem teve o maior crescimento, nós temos que analisar os seus respectivos coeficientes angulares. Lembra que eu falei que coeficiente angular te dá a maior variação instantânea para um determinado momento? E é calculado pela tangente? Ora, perceba que o A está decrescendo, então não tem nem como ser maior que o B e C. Estou na dúvida entre a letra B e a letra C. Que tal se a gente fizesse assim, dois triângulos aqui e analisasse qual é a maior tangente? Com a maior tangente, ela vai te dar o maior coeficiente angular e você já tira isso daí rapidinho e facilmente. No primeiro momento aqui, lembrando que o coeficiente angular é ΔY por ΔX, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui em B, no primeiro triângulo, nós vamos ter o seguinte. Aliás, vamos fazer o C primeiro. No C eu vou pegar aqui, 300 menos 300, que é esse ponto, menos 100, eu tenho o cateto oposto, que vai dar 200.
E a diferença entre os anos, obviamente, é 1. 2014 menos 2013 é 1. Vai dar um coeficiente angular de 200. E no momento B, 400 menos 300, que dá 100 sobre 1, que vai dar 100. Obviamente, então, o C teve um crescimento maior que o crescimento B. Também é uma questão tranquila de você analisar. Você vai marcar aí como resposta letra B. Ok? C teve um crescimento maior do que B nesse período. E vamos lá para a nossa última questão. Ele falou o seguinte: de acordo com os dados da UNEP, Programa das Nações Unidas, para o meio ambiente, a emissão de gases do efeito estufa foi de 45 bilhões de toneladas de gás carbônico em 2005 e de 49 bilhões de toneladas em 2010. Então, perceba, você tem dois valores, tá? Em 2 anos diferentes, em 2 períodos diferentes. Aí o cara falou assim: se as emissões continuarem crescendo no mesmo ritmo, a emissão projetada para 2020 é de 58 bilhões de toneladas. Porém, para garantir que a temperatura do planeta não suba mais que 2 graus até 2020, a meta é reduzir as emissões para 44 bilhões de toneladas. Vamos lá, então. Suponha que a meta estabelecida para 2020 seja atingida, que é esse de 44 bilhões. E considere Q e T representem, respectivamente, a quantidade de gases do efeito estufa em bilhões de toneladas e o tempo em T, anos, T representa o tempo em anos, onde T igual a 0 corresponde ao ano de 2010 e T igual a 1 corresponde ao ano de 2011, e assim sucessivamente. O que ele quer para você? Sendo que é uma função afim de T, ou seja, uma função do primeiro grau. Pergunta-se, qual é a expressão algébrica que relaciona essas quantidades de acordo com os dados fornecidos? Então, perceba lá nas respostas, que é uma função de T. Vamos lá resolver então esse exercício para a gente finalizar a aula de hoje? Então, beleza? Para a gente fechar o nosso exercício de número 4 aí da nossa aulinha de hoje, né, meus queridos? Ele falou lá do seguinte, que a quantidade em toneladas, ela se relaciona com o tempo. E ele deu alguns valores aí. Em 2005, a quantidade lá de CO2 era de 45 bilhões, em 2010 era 49 bilhões, e se fosse mantendo essa variação, a projeção era que em 2020 teríamos 58. Mas de repente eles falaram, vamos inverter então de 2010 até 2020 e vamos ter uma meta de 44 bilhões de quantidade em toneladas aí, né, de CO2 jogadas no ar. Bom, então o que interessa para nós é esses dois valores. E ele falou assim, ó, esse 2010 nós vamos considerar o tempo igual a 0. Obviamente, em 2020 o tempo aqui vai ser 10. Então eu tenho dois valores. Se você pensar que essa função ele disse lá no enunciado que é uma função afim, tá? Então a gente vai pensar que a quantidade é como se fosse o y, o t como se fosse o x, e você precisa descobrir quem é o valor do a e do b. Novamente, o exercício que você precisa obter a lei de formação da função, beleza? E olha só então. Quando o tempo é 0, o Q é 49. Quando o tempo é 10, o Q é 44. É só fazer isso e daí acabou o exercício e já vamos achar a resposta. Então, vamos substituir lá primeiro esse valorzinho aqui, ó. Coloca aqui na quantidade 49. Vai ficar 49 é igual a vezes 0 mais B. Olha, então acabamos de descobrir o valor do B. B é igual a 49. Descobrimos o B. Achamos o B. E aí falta descobrir o A. Como é que eu vou fazer para descobrir o A? Nesse momento, a função está escrita assim, ó, Q é igual a vezes T mais 49. Agora você vem substituir o outro valor. Vamos substituir esse aqui, ó, 44 bilhões, que é no ano de 2020. No ano de 2020, o nosso tempo só pode ser 10. Então, se você substituir aqui, vai ser assim, ó. Deixa eu vir aqui no canto. Teremos o seguinte. 44 é igual a vezes 10 mais 49. Manda 49 para lá, vai ficar menos 5. Menos 5 igual a 10 vezes A. A vai ser menos 5 sobre 10, ou simplificando, menos 1 sobre 2. Ou seja, a lei de formação dessa função vai ser menos 1 sobre 2 vezes t mais 49. Essa é a nossa resposta final da nossa lei de formação aí
e vamos contemplar isso aqui, vai estar lá na letra B de Bosque. Marca aí letra B de Bosque. Fechamos então a nossa aulinha de função do primeiro grau, tá? Em função afim. Espero que tenha ficado claro para esses exercícios em classe. Tentem fazer os exercícios. Na aula da semana que vem, eu vou destinar uma das aulas para a gente apenas resolver exercícios. E a gente marca uma livezinha para a gente tirar as dúvidas pessoalmente aí com vocês. Beleza? Vou utilizar uma aula para resolver exercício, gravar alguns exercícios de função do primeiro grau do nosso livro lá então. Beleza? Muito importante essa aula, tem muitas aplicações aí com relação ao nosso cotidiano, como o probleminha que eu comecei a aula, mas tem várias outras situações que se relacionam pela lei de formação de uma função do primeiro grau. Então isso daí cai direto em Enem, cai em vestibular da Federal, então cai nos mais variados vestibulares. É um assunto que a gente tem que dominar. Beleza? Grande abraço, feliz Páscoa para vocês, tá? Semana que vem a gente mata a saudade. E não deixe de estudar, hein? E se cuidar.